A quarta pergunta, ela é bem mais importante. Qual é a confiança que podemos ter de que ele, Bolsonaro, pode mudar o quadro caótico da escalada da imoralidade no país? Bom, quanto a isso, irmãos, é aí que jaz a minha esperança. A minha esperança é muita. Pelo que eu estou vendo, o Bolsonaro está ficando comprometido da mesma maneira que Trump ficou comprometido nos Estados Unidos. O Trump viu que havia uma desconformidade total por parte de todos os conservadores da nação, e ele explorou esta fala conservadora contrária à onda de imoralidade trazida pelas esquerdas, né? Então o Trump ficou comprometido. Quando você vê o Trump lá, ele está convidando o pessoal. Toda semana tem um pastor que vai lá no gabinete pregar para o gabinete de Trump. Eu já, inclusive, tive a oportunidade de ler esses estudos. Volta e meia ele pede oração em alguma das reuniões. Então eu estou crendo que o Trump se converteu, que o Trump agora é um cristãozão. Não, não creio. Mas creio que ele levantou uma fala que o comprometeu. Quem elegeu Trump não foi a mídia estava toda contra ele nos Estados Unidos. Quem elegeu Trump foi o voto conservador, católico e protestante que tem naquela nação. Os conservadores todos na nação não aguentavam mais o que estava acontecendo. O Trump fez isso e eu penso que Bolsonaro está copiando a fórmula de Trump. Uma palavra aqui específica aos professores. Eu pretendia gravar e pretendo ainda gravar um vídeo só para os professores, ou então nós fazemos uma reunião com todos os professores da igreja, todos os irmãos que trabalham no magistério. Olha, eu penso assim, irmãos, independentemente se nós vamos ter um período de trégua nessa guerra que foi levantada contra a cultura judaico-cristã no Ocidente inteiro, na Europa, na América do Norte, na América do Sul, independentemente de se agora nós vamos ter algum tipo de alívio, eu penso que isso vai depois voltar. E eu queria advertir meus irmãos que são professores. Eu tenho crido há algum tempo que aqueles que estão no magistério vão ser os primeiros a enfrentar as maiores dificuldades em termos da perseguição que está a caminho. Porque eu não tenho dúvida hoje que todo magistério no Ocidente foi formado para a doutrinação. Eu queria dizer assim, ó, você que é professor, mas ainda quer votar na esquerda, ou tem ressalvas, não quer mais votar na esquerda, mas tem ressalvas com Bolsonaro, eu quero dizer para você o seguinte: você que é professor, você deve estar agradecido a Bolsonaro. Porque se Bolsonaro não tivesse levantado essa luta contra o kit gay, muitos de vocês estariam vivendo um problema muito grande, porque teriam que escolher entre seguir a sua profissão, manter o seu trabalho ou negar a fé. Porque o que você vai fazer na hora que te mandarem ensinar sobre identidade de gênero? Vocês, irmãos que são professores, agradeçam que hoje não estão obrigados a ensinar sobre identidade de gênero. Você hoje não é obrigado a ensinar sobre, por exemplo, que há 70 opções diferentes de identidade de gênero. A tal ponto que tem lugar onde tem gente casando com árvore. Eu vi os vídeos de uma menina, não me lembro de que país, que está casando com o game Tetris, que está no seu tablet. Inclusive recebendo na justiça a autorização para esse casamento. Na Alemanha foi fechada uma boate de zoofilia. Zoofilia, para quem não sabe, é o sexo com animais. E é assim, ó. A boate foi fechada não porque aquilo ali seja, aos olhos deles, uma perversão. Não.
A boate foi fechada sob o argumento de que os animais estavam sendo maltratados. E qual a diferença entre uma boate de zoofilia na Alemanha e um presidente que nós tivemos aqui, atual presidiário, que publicamente manifestou sua saudade e disse que tinha saudade daquele tempo onde os garotos eram mais livres no Nordeste, onde ele vivia, porque logo cedo tinham relações sexuais com cabritos. Você sabia que, por sua ignorância, você está apoiando esse tipo de coisa? Quinta pergunta. O que eu tenho a dizer sobre as palavras ofensivas de Jair Bolsonaro? Para ser sincero, eu não gosto do jeitão dele. Sempre achei Jair Bolsonaro muito bocudo. Eu quase decidi, há pouco tempo, 2, 3 meses atrás, eu quase decidi não votar nele, porque ele já andava falando que o nome dele era Jair Messias, então ele era o Messias que ia salvar o Brasil. Imediatamente eu falei para alguns irmãos, se esse cara seguir com essa fala, eu não voto nele não. Eu não concordo que se vote num cara que fique dizendo isso. E depois alguém deve ter aconselhado ele e ele parou com esse tipo de conversa. Eu não sei dizer até que ponto que essa fala do Bolsonaro, ela não é simplesmente uma estratégia. Quando você vê, por exemplo, lá no impeachment de Dilma, como é que aqueles esquerdistas falavam, a forma de se manifestarem, quando você vê o Lindbergh Faria, com aquele estilo hiper agressivo, me dá a impressão de que alguns entendem que não tem outra forma de discutir que não seja falar no mesmo tom, com a mesma agressividade. Tipo assim, uma fala anti-Lindbergh Farias. Não sei se não é uma estratégia dele. Uma coisa que eu sei é que está comprovado que a mídia torceu muito do que ele falou. Isso aí foi fácil de ver, me mandaram um monte de links, que eu fui examinar alguns, tem muita coisa que foi distorcida. Mas eu confesso que eu temo bastante por esse espírito de discórdia que se manifesta nas falas. Alguns irmãos ficaram me passando links de Olavo de Carvalho, depois vou falar mais de Olavo de Carvalho, mas de Nando Moura, pensando que eu porventura não os conhecia. Mas eu quero dizer aqui, eu não mandei para ninguém os links com os vídeos de nenhum dos dois, porque eu não aprovo aquele linguajar e não me sinto bem com a igreja, com irmãos na igreja sendo de alguma maneira influenciados por aquilo. Eu penso que é uma resposta odienta ao ódio, né? E todo mundo fica falando que o outro tem discurso de ódio. Na verdade, eu considero que o discurso do Bolsonaro é um discurso muito mais voltado para a recuperação da segurança pública no país. E talvez ele acabe ganhando, nem seja por questões de propostas econômicas. É possível que ele acabe ganhando porque o povo brasileiro não aguenta mais a insegurança pública. A quantidade de mortos no Brasil por ano em assassinatos, ela é assombrosa. Por causa dessas coisas, eu nunca recomendei os vídeos de Olavo, por exemplo, embora eu recomende aqueles que querem uma maior clareza, um maior entendimento, eu recomendo os livros dele. Esses eu recomendo sim. O Olavo e o Nando levantaram a bandeira aí, um discurso inclusive a favor do palavrão, dizendo que através do palavrão você vai colocar os outros no lugar deles, que eles não merecem seu respeito. E se eles não merecem seu respeito, você tem que xingá-los com palavrão. Eu não concordo com isso, porque a Bíblia é muito clara com respeito à linguagem obscena, e eu não creio que seja nem em primeiro lugar em respeito ao outro. Óbvio que temos que ter respeito ao outro, mas em primeiro lugar
em respeito ao Espírito Santo que habita em nós, nós não devemos estar usando esse tipo de linguagem, não é? E eu temo por aqueles que porventura se tornem bolsonaristas nesse processo. Eu não sou bolsonarista. Eu, mais uma vez, estou lutando contra propostas diabólicas. Isso que eu estou fazendo. Mas entre isso e eu ir lá no aeroporto, tirar selfie com Bolsonaro, entre isso e ficar imitando o formato dele falar, há um universo muito grande. Sexta pergunta: quem vota nulo é rebelde? Eu recebi essa pergunta, um irmão muito precioso me perguntou: Marcos, se eu entendi o que você falou e não quero votar nessas esquerdas, mas eu também não tenho nenhum pendor por esse tal de Bolsonaro ou outros, eu sou um rebelde, eu estou indo contra Deus se eu votar nulo, por exemplo? E esse irmão, tivemos uma conversa longa, ele inclusive mudou a opinião dele, né? Mas eu percebi que a pergunta dele depois nem era tanto por ele, mas era por irmãos que o cercam. Então eu acho que essa pergunta precisa ser respondida, né? É simples, irmãos. Eu fiquei calado por anos, aturdido, confuso com essa fumaça política toda, e não entendendo bem meus irmãos, mas também desconhecendo a medida de como esse pensamento socialista estava aprofundado dentro da igreja. Eu fiquei calado por muitos anos e eu penso que foi um erro da minha parte. Mas eu entendo da parte de meu Senhor Jesus toda a compreensão comigo, com a minha limitação de entendimento. Eu não me sinto rebelde e sei que eu tenho toda a cobertura e compreensão de meu amado mestre. Então, jamais eu poderia estar taxando algum irmão de estar sendo rebelde simplesmente porque o irmão quis votar nulo. Longe de mim, longe de nós, não creio que ninguém entre nós faria algo desse tipo. Agora, ao mesmo tempo, eu queria recomendar aos irmãos que examinassem, que repensassem. Vocês não têm que temer se nós vamos considerar alguém como rebelde ou não. Mas você precisa pensar muito a sério, porque você tem que se preocupar com o que Deus está pensando de você. Eu insisto com uma coisa. Em 2016, eu penso ter ouvido a voz de Deus muitas vezes, me dizendo: Marcos, diga ao povo que eles estão me ofendendo, apoiando tudo isso que está acontecendo. Então, eu te recomendaria você pensar bastante, você meditar e você procurar as informações que eu estou procurando passar e examinar a fundo. Numa tarde em que eu estava pensando nessas coisas e orando ao Senhor, quando eu orei ao Senhor, sim, Senhor, o que diz para os irmãos dentro dessa situação? Veio como uma flecha dentro da minha mente, assim, zup. Aquele que comigo não ajunta, espalha. Eu pergunto a você, você não teme que Deus de repente considere você como corresponsável pelo quadro da degradação moral do país? Você não teme isso? Já estamos envolvidos com leis que procuram abrir as portas para a pedofilia. Você não teme que Deus te considere corresponsável? Em outra pergunta, eu vou procurar mostrar para vocês o que está acontecendo nas escolas em relação à pedofilia. Você não teme que Deus te considere corresponsável disso? Na pergunta 8, eu vou entrar nesse assunto da pedofilia, onde talvez eu possa trazer um pouco mais de argumento e clareza para você.